Deixa eu te contar uma coisa agora. Ninguém, e eu digo ninguém, esperava que isso se desenrolasse dessa forma. O Japão entrou nesse confronto do Grupo F contra a Suécia carregando o peso de uma nação inteira nas costas. Eles já tinham empatado com a Holanda, goleado a Tunísia por 4-0. E agora? Agora precisavam de um resultado contra um dos ataques mais perigosos de toda essa Copa do Mundo. E a Suécia? A Suécia chegou com Viktor Gyökeres, Alexander Isak e Anthony Elanga, um trio ofensivo que tinha aterrorizado defesas por toda a Europa durante a temporada. No papel, essa era uma partida para a Suécia perder. Mas futebol não se joga no papel. O primeiro tempo foi uma guerra de nervos. Duas equipes disciplinadas, organizadas, absolutamente recusando a ceder 1 centímetro. O Japão ficou com 51% de posse de bola. E isso já diz tudo. Não era mais o Japão de antigamente recuando e absorvendo pressão. Era um Japão que queria controlar o jogo, ditar o ritmo, que acreditava na própria qualidade. E a Suécia? A Suécia investigava, procurava brechas, Gyökeres caindo fundo, Isak fazendo aquelas corridas diagonais atrás da linha defensiva japonesa que fazem os zagueiros envelhecerem 10 anos em 90 minutos. Escanteios. A Suécia teve 8 deles. 8. O Japão teve 2. Isso te conta tudo sobre de onde vinha o perigo físico. Victor Lindelof e Isak Hien eram monstros no alto, ganhando cada bola dividida, cada cabeceio, empurrando a defesa japonesa até o limite absoluto. E ainda assim, o Japão segurou. Ko Itakura e Hiroki Ito de pé como muralhas no coração da defesa. Zion Suzuki no gol fazendo defesas, 4 delas, 4 defesas cruciais que mantiveram o Japão vivo no primeiro período. 4 finalizações defendidas. A Suécia chutou mais que o Japão, 10-8. E mesmo assim, foi o Japão quem marcou primeiro. Minuto 56. Foi aí que essa partida mudou para sempre. O Japão avança em contra-ataque. A bola circula com rapidez e eficiência, aquela combinação ágil que torna esse time tão assustador de defender. E então, a rede balança. Japão 1, Suécia 0. Os samurais azuis abrem vantagem. O banco de reservas explode. 60 mil pessoas naquele estádio perdem a cabeça ao mesmo tempo. E nesse momento, exatamente nesse momento, você tem que se perguntar: o Japão vai realizar um dos grandes resultados da fase de grupos dessa Copa do Mundo? A resposta da Suécia foi imediata. O ajuste tático do técnico já havia empurrado os jogadores de lado suecos mais alto, esticando o Japão horizontalmente. E no minuto 62, apenas 6 minutos após o gol japonês, a Suécia empata. Gyökeres envolvido, a qualidade daquele ataque sueco simplesmente alta demais para ser contida para sempre. 1-1. Assim. O momento tinha virado. E agora o jogo se tornava uma besta diferente. Os dois técnicos jogaram tudo nos últimos 20 minutos. O Japão fez 5 substituições no total. A Suécia também fez 5. Pernas frescas, ideias novas, energia renovada, esse era o xadrez jogado a 100 km por hora. O cartão amarelo do Japão no minuto 77, o segundo amarelo da Suécia no minuto 85, a tensão estava fervendo. Os jogadores estavam cansados, as pernas pesadas, e as duas equipes sabiam exatamente o que estava em jogo. Uma vitória aqui mantém o destino no Grupo F nas próprias mãos. Um empate, e você passa a olhar para os resultados dos outros jogos. E de alguma forma, de forma impossível, nenhum dos dois times conseguiu encontrar o gol da vitória. Resultado final: Japão 1, Suécia 1. Agora vamos falar sobre o que isso realmente significa. O Japão encerra a fase de grupos com 2 vitórias e 1 empate. A Suécia, que muitos apostavam em liderar esse grupo, teve que se contentar com 1 ponto em uma partida onde desesperadamente precisava de 3. As estatísticas são devastadoras para a Suécia de um jeito diferente. 5 finalizações no alvo contra 3 do Japão, mas o goleiro sueco Widell Zetterström também fez 2 defesas igualmente críticas. Zion Suzuki do Japão fez 4. Um goleiro arrastando o time pela lama e se recusando a deixá-lo afundar. As faltas também contam uma história. O Japão cometeu 20 faltas, 20, contra apenas 11 da Suécia. Esse é um time que estava desesperado, que estava sendo pressionado e sufocado implacavelmente. E ainda assim sobreviveu, e ainda assim resistiu. Esse tipo de resiliência defensiva não é acidental,
É treino, é preparação. É um time que foi construído especificamente para suportar momentos como esses. Hitsu Doan, Daichi Kamada, Altanaka naquele meio-campo, controlando o caos, sendo o motor que o Japão precisava. Keito Nakamura pela direita, constantemente perigoso, constantemente forçando a Suécia a recuar. E Daisen Maeda lá na frente, nunca parando, nunca descansando, pressionando e incomodando, e tornando a vida de cada zagueiro sueco um tormento absoluto por 90 minutos. Mas vamos ser absolutamente claros sobre a Suécia também, porque subestimá-lo seria um erro catastrófico. Gyökeres e Isak, como dupla de ataque, é algo que pertence a uma estratosfera diferente da maioria das coisas nessa Copa do Mundo. A maneira como Gyökeres se afastava dos marcadores, a forma como Isak usava o corpo para proteger a bola enquanto esperava apoio, essa é qualidade de futebol de clube no mais alto nível sendo exibida no palco da Copa do Mundo. O problema da Suécia não era talento, era eficiência. 8 escanteios e nenhum gol de bola parada contra uma equipe do tamanho do Japão, isso é uma oportunidade desperdiçada que pode voltar para assombrar. E essa é a honestidade brutal desse resultado. O Japão ganhou seu ponto. A Suécia desperdiçou oportunidades de conquistar os 3. E em um grupo tão disputado quanto o grupo F, essa diferença, esse único ponto perdido, pode acabar sendo a diferença entre uma vaga nas oitavas de final e uma passagem de volta para casa. Essa partida teve tudo. Um cartão amarelo no final do primeiro tempo que mudou o ritmo da Suécia. 2 gols em 6 minutos um do outro que fizeram os pulsos acelerarem. Um segundo tempo de 45 minutos de pressão pura e implacável. E um goleiro em Zion Suzuki que provou, sem nenhuma sombra de dúvida, que ele está entre os melhores desse torneio. Japão contra a Suécia. 1-1. Um resultado que pareceu uma derrota para um time e um triunfo para o outro. Mesmo que o placar dissesse exatamente a mesma coisa para os dois. Isso é futebol de Copa do Mundo. É por isso que a gente assiste.